Uma alegria voltar a essa casa. Quando a gente chega numa casa para fazer uma palestra, acontecem coisas diferentes. Normalmente, quem faz a leitura vai pegar um texto que se encaixa perfeitamente no miolo da palestra. E muito já se falou hoje aqui sobre Joana de Ângeles, que na psicografia de Divaldo Franco nos legou uma obra psicológica incomparável. Incomparável. Várias casas, inclusive, têm cursos específicos sobre a psicologia profunda de Jesus na obra de Joana de Ângeles. E hoje, o tema que eu propus para Maria, e foi aceito, é justamente psicologia da gratidão. Vocês estão me ouvindo bem? Até o povo que está lá na cozinha, na fila da cozinha? Beleza. Em primeiro lugar, quem é essa emoção chamada gratidão? Aonde está a emoção, o sentimento na ordem das coisas? No trechinho que ela leu, que a irmã leu aqui do Evangelho, fala que no início, quando da sua individualização, do princípio inteligente, na criação do homem, nos primeiros estágios, ele é regido basicamente por instinto. Muito próximo, portanto, do animal. Depois, avançado, e diz o texto, e corrompido, no sentido de que ele já percebe que é conflito, ele já não está mais purinho, como se fosse um animalzinho. Ai, vai cair, desculpa. Então ele já não é mais totalmente puro, as coisas o afetam, ele passa do degrau de instinto para sensação. No momento posterior, já com mais conhecimento, tendo existido mais vezes neste plano e aprendendo um pouco mais, ele desenvolve aquilo que vai diferenciá-lo efetivamente dos animais. Quem tem, já teve, tem em casa um pet, um cãozinho, um gatinho, sabe que eles são inteligentes. A gente percebe quando eles pensam. Então, as pessoas quando dizem assim, porque o animal é irracional, não pensa. Qual é a diferença do pensamento do animal para o pensamento do homem? O nosso pensamento é contínuo. Contínuo. E nós fazemos previsão do futuro, coisa que normalmente os animais não fazem. Mas nos símios, nos humanoides, que são os mais próximos de nós na animalidade, né? Os mamíferos superiores, a gente vê já o início de previsão futura. Alguns símios que constroem para si, para o seu grupo, abrigos protegidos, numa época em que não há necessidade de abrigo. No tempo seco, eles começam a construir casinhas para proteger a sua prole. Isso é previsão do futuro. Então, nós já temos pensamento. E quando nós estamos mais vividos, vejam, o instinto animal jamais nos abandona. Jamais. Se houver uma hecatombe nuclear aqui, faltou água, faltou comida, nós vamos nos comportar como animais, para sobreviver. É para isso que temos instinto. Então o instinto nunca morre em nós, ele vai diminuindo de ação, mas se for necessário, ele volta. Então a gente já teve instinto, tem sensação que nós aprendemos lá, começamos a aprender quando a gente perambulava pelo reino vegetal, olhem só que maravilha, sensação, a percepção do movimento da água, o movimento solar. Depois o pensamento, a gente começa a concatenar as ideias, se eu faço isso, acontece aquilo. O início do pensamento de causa e consequência, e aí nós ainda estamos falando do homem primitivo, lá no começo da evolução mais recente. Aqui, quando temos já, os neandertais já tinham esse tipo de comportamento. E a partir desse pensamento estabelecido, começa a surgir em nós uma coisa chamada sentimento. O Livro dos Espíritos, quem aqui tem filhos? Ou filho? Se não da barriga, do coração? Os Espíritos dizem
que este sentimento chamado amor materno e também paterno, a gente pode dizer isso porque hoje cada vez mais os pais participam do cuidado das crianças, que esses sentimentos de amor do pai e da mãe para o filho, porque esse amor é quase unidirecional, a gente ama mais os nossos descendentes do que os nossos ascendentes. É duro ouvir, mas é verdade, porque os nossos ascendentes muitas vezes já foram para o outro lado da vida, já cumpriram seu papel, e a gente dedica todos os nossos esforços para cuidar da prole daqui para frente, filhos e netos. Então, nesse sentimento está o nosso ponto mais evoluído de emoção. A gente consegue amar facilmente os filhos. Dizem que nós seremos totalmente evoluídos quando nós conseguirmos amar as pessoas que a gente nunca viu na vida, dedicar atenção, cuidado, carinho, afeto a qualquer estranho, como nós cuidamos dos nossos filhos. Imaginem que evolução! Então é nessa categoria aí de sentimento que mora um chamado gratidão. Chegamos lá. Estamos falando agora de emoções, de sentimentos. Quem é a gratidão? Segundo Joana de Ângeles, é filha da maturidade. Não estou falando aqui de alguém que seja mais velho, mais jovem. Estou falando do tanto que a gente já existiu. Nós temos uma vida pontuada por existências no mundo material, no mundo espiritual, no mundo material, no mundo espiritual, inúmeras, muitas, tantas quantas forem necessárias para que a gente efetivamente evolua. Então a gratidão significa que do ponto de vista espiritual eu já me encaminho para a maturidade. Ora, mas todo mundo aí não fala que a gente vive um período de transição planetária, que o nosso planeta Terra vai evoluir, vai passar de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração? Não é isso? Como é que eu estou falando que a gente já quer evoluir? Se todos nós, alguém aí já tocou em banda ou toca em instrumento, orquestra, tem alguma experiência com música? Se a gente distribuísse aqui, o que eu poderia dizer? Instrumento de sopro, bem simples, flautinha barroca para todo mundo. Todo mundo relativamente adestradinho, treinadinho para tocar a flauta barroca. Quando todo mundo toca afinado, está uma beleza de uma orquestra. Aqui nós estamos em 80 pessoas, 60, 80, talvez mais. Se todo mundo tocar flautinha e um único cristãozinho toca flautinha desafinada, o que acontece? A orquestra está perfeita? Não está. É assim a evolução do nosso planeta. Enquanto nós estivermos tocando desafinado, o planeta não vai subir sozinho. Todo mundo, galera geral, tem que afinar o instrumento. E é boa essa comparação com a música, porque trata de harmonia. Quando nós estivermos aqui dentro harmonizados os nossos sentimentos, com os nossos conhecimentos, com a nossa prática lá fora, porque aqui nós estamos num ambiente protegido, amoroso, fraterno, várias pessoas aqui trabalhando como voluntários, me ajudando enormemente, mas uma multidão de espíritos que está aqui também nos auxiliando. Nós aqui estamos recebendo tratamento, boa influência, bons pensamentos, mas lá fora, quando alguém passa na frente da nossa vez, na fila do ônibus, na padaria, é grosseiro no supermercado, alguém lá em casa que me irrita profundamente, aí é que nós somos testados. Aí é que a gente vai ver se a nossa flautinha desafina ou não. Porque nesse ambiente é muito fácil ser fraterno. É chegar aqui e dizer, meu irmão, há quanto tempo, minha irmã, tudo bem contigo? Você está bem de saúde? Melhorou? Glória a Deus! Todo mundo é irmãozinho.
lá em casa a coisa muda de figura. E é lá, porque ninguém errou de endereço na reencarnação, é lá que a gente tem que afinar o instrumento. Eu gosto muito de música, existe uma cantora chamada Leila Pinheiro, que há décadas atrás gravou uma música que a letra dizia assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E olhem aonde eu fui encontrar quase que a repetição desse texto. Questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec disse, eu já sou mais velha, então eu posso repetir várias vezes, né? Porque velhinho repete, eu adoro repetir essa questão. Ele diz assim: nós sabemos que a felicidade ela é muito relativa. O que é felicidade para um não é felicidade para outro. Existe assim um parâmetro? E os espíritos respondem: sim, existe um parâmetro. Do ponto de vista material, a posse do necessário. O que é a posse do necessário? Comida, alimentação, abrigo. Está todo mundo aqui bem agasalhadinho, né? Porque numa noite dessa, com frio, ninguém aguentaria aqui nesse porão. A gente não aguentaria nessa temperatura ficar de bermudinha, camisetinha. Nós precisamos do material que nos aqueça e que nos alimente. Isso é para a vida material. Quanto à vida espiritual, eles dizem: a consciência tranquila e a fé no futuro. Quem é que tem a consciência tranquila? É quem já não faz mal aos outros por querer. Esse faz sem querer, dá um jeito de pedir perdão porque se arrependeu, pedir perdão, tentar reparar o seu erro. E a expiação fica por conta da providência divina e dos planejadores, dos arquitetos reencarnacionistas, que vão nos auxiliar. Eu estou olhando essa moça aqui tão linda, e a minha avó paterna era muito parecida com essa moça, assim, essas bochechinhas, essa expressão tão doce, é como se eu estivesse em casa, olhando para minha avó, que já está na vida espiritual aí há 4 décadas. Isso foi uma parte pessoal. Mas voltando, eles dizem então, do ponto de vista espiritual, paz na consciência e fé no futuro. Paz na consciência, não faço mais nada errado por querer. Ó glória! A gente já não perde o réu primário. Não avança no pescocinho de ninguém. A gente não faz isso. Poucos ainda fazem, mas a gente não pratica mais o mal por querer. A gente até controla a nossa língua e não fala tudo que pensa, porque senão seria uma guerra, a começar lá em casa. Se algumas pessoas ouvissem tudo que a gente tem para dizer, provavelmente não olhariam mais a nossa cara. Iam se divorciar de nós enquanto família. Né? Isso a gente controla. Mas os pensamentos nós ainda não controlamos. Nós podemos até não falar tudo o que pensamos, mas é cada virada de olho que a gente dá. Né? Senhor, me ajuda. Então nós precisamos ser gratos pelo momento que nós já temos. Olhem que espetáculo a gente já consegue controlar para não brincar de roxinho, sabem o que é, né? Brincar de roxinho, apertar o pescocinho do amiguinho até ele ficar roxinho, as crianças brincam disso. A gente não faz mais isso. A gente não fala tudo que pensa, mas pensa. Agora o desafio é recolher os nossos pensamentos e colocá-los num patamar de gratidão. O que eu preciso para ser grato? Em primeiro lugar, preciso ser humilde. Se a gratidão ela é filha da maturidade, ela tem uma avó chamada humildade. Para ser grato, eu preciso reconhecer que não é apenas pela luz dos olhos meus que a vida se resolve. Não é porque eu sou a queridinha lá de casa que tudo se resolve. Não é por obra e graça do meu pai e da minha mãe, que são, graças a Deus, muito saudáveis, que eu também tenho muita saúde. Não. Eu tenho que agradecer porque há 1 milhão de possibilidades de sofrimento que não são aplicadas a mim. Por quê? Por intervenção divina.
Agradecer a Deus, porque sem Ele nós não existiríamos. Não estou falando dessa encarnação, não. Nós não existiríamos como espíritos. Deus nos cria para uma vida eterna, uma vida única, pontuada por muitas existências, que a gente chama de muitas reencarnações. Então nós precisamos ser gratos para começar, porque existimos como espíritos. E existindo como espíritos, temos tido até aqui muitas reencarnações. Graças a isso, nós saímos lá do ponto instintivo, praticamente animal, ainda só animal. Para chegar racional foi um grande percurso e continua sendo. Porque a gente não continua ainda fazendo coisas erradas, uma vez ou outra? Ou é só comigo? A plateia toda purinha e evoluída. Eu de vez em quando faço umas besteiras. Falo umas besteiras. Pensar bobagem, então, é o que mais há. Eu preciso fazer uma parte aqui, porque o Ricardo falou de suicídio. E eu lembrei das minhas aulas lá da evangelização juvenil. E eu dizia para os jovens assim, que a gente sabe que suicídio nessa idade é muito recorrente. Aí pelos 15 anos até os 20, é muito recorrente. Eu dizia para os meus alunos assim, quem é do esporte aí sabe que existe uma coisa chamada cesta de 3 pontos, não existe, prof? Existe. Né? Eu estou lá de fora do garrafão, eu acerto o arremesso e aquela cesta valeu 3 pontos. Eu dizia para os alunos, olha, suicídio é uma cesta de 3 pontos. É, prof? É. Pontos negativos. É como se você estivesse perdendo pontos. Primeiro deles, quem pensa, busca, procura e realiza o suicídio, a rigor não quer acabar com a sua vida, quer acabar com o problema que está tornando a sua vida um inferno, certo? O que acontece? Passam umas horas, uns dias e a criatura acorda vivíssima. Então, primeiro ponto negativo, não morreu. Segundo ponto negativo, o aspecto negativo que estava, o problema que prejudicava a sua vida, não foi resolvido, continua lá. Terceiro aspecto, para arrumar a bagunça que eu fiz, agora eu vou ter mais trabalho e vou encontrar mais dificuldade. E vai levar mais tempo. Chutei o balde da minha vida, pois agora eu vou ter que pegar um pano e vou ter que secar, arrumar, consertar tudo. Então, a doutrina nos ensina o tamanho deste equívoco. E às vezes a gente não percebe que tem alguém lá em casa mostrando sinais de que está querendo se jogar nas cordas, né? Acabar com a luta, sair pela tangente. E se nós estamos aqui, como disse o Ricardo, é para aprender. Então, se nós formos realmente gratos, agradecermos pela existência espiritual, pela reencarnação, mas para agradecer pela reencarnação, além de Deus, eu tenho que agradecer também aos meus pais, correto? E tem gente que passa a vida com problemas de toda a ordem psicológica porque tem uma atitude de contenda, de ingratidão com os próprios pais. E pensa assim, mas a minha mãe não me quis, minha mãe me largou. Não, ela quis, porque ela levou a gravidez até o final. E aí, percebendo que não daria conta de criar uma criança, procurou uma família, uma instituição e entregou. E os planejadores do mundo espiritual sabiam que você precisava da carga genética daquela mãe e daquele pai, que ainda não presentes na sua vida, correm no seu sangue, a mensagem deles. E aí, nesse caso, é gratidão aos pais biológicos e aos pais que criaram também. E a lista da gratidão só faz aumentar. Às vezes a gente tem o péssimo costume de achar que algumas pessoas, porque estão cumprindo o seu papel, porque nós pagamos a elas por isso, a elas nós não devemos gratidão. Elas prestam um serviço, elas vendem um bem, e alguém pensa assim, não está fazendo mais do que obrigação, não precisa agradecer. Precisa. Porque uma coisa é entregar o bem, o serviço. Outra coisa é entregar com diligência, com consideração, com respeito. Então, muito obrigado não faz mal a ninguém. Quer ver como a gente sabe disso?
Quando as nossas crianças são pequeninas, bem pequenas, 2, 3, 4 aninhos, e alguém chega lá em casa, o vô, a avó, o dindo, com um presentinho, a gente vira para a criança assim, como é que se diz? Obrigado. Sai um obrigado lá. Vejam que interessante, a gente sabe educar os filhos. E às vezes a gente esquece dessas regrinhas. E a criança que tem umas antenas deste tamanho, como antena de barata, presta mais atenção no que a gente faz do que naquilo que a gente diz. Então a gente diz para ela, fulaninho, fulaninha, agradece ao dindo, à tia, ao vô. Mas a criança percebe que você paga, pega e não agradece. Não é porque alguém nos serviu mediante pagamento que não merece agradecimento. O agradecimento é para todos. Agora, quer ver quem a gente não agradece? Passei aquele dia assim, cheio, atopetado de coisas para fazer. Fazendo por todo mundo. Quem aí é mãe de família, que tem filhos, marido, sabe bem do que eu estou falando. Já acorda pensando, a fulaninha tem que levar isso para a escola, porque ela só me pediu a cartolina às 10h30 da noite do domingo, e a cartolina era para segunda-feira de manhã. Alguém aí já passou por isso? Aí tem a cartolina da filha, tem o exame da mãe que tem que levar no hospital, tem mais isso, mais aquilo outro, mais o pedido da diretora da empresa, da escola. Lá pelas tantas, quando você já está por aqui, chega o marido e pede um favorzinho, pequenininho assim, e ela sai com ele nas costas. Responde enviesado. Olha que grande chance de virar para ele. Cadê a Maria? Que eu não vejo. A Maria virar para o Ricardo. Vou te usar como exemplo, porque meu marido também é Ricardo. Um grande momento para ela virar, quando ele pede aquela coisa mais espatapafúrdia, num dia dificílimo, e dizer assim, ô querido Ricardo, obrigada por ser o personal trainer da minha alma. Você veio realmente para testar isso, o meu amor, a minha paciência. Quem de vocês hoje deu um bom dia caprichado assim para o marido, para a esposa? Não precisa nem aquela coisa piegas, ô querida, te amo tanto. Às vezes é só um segurar na mão, é ir junto numa consulta médica, é mostrar companheirismo. Lembrei de Francisco de Assis. Quando ele estava lá na Úmbria, bem doentinho, e ele morreu muito jovem, com 30 e poucos anos, ele chamou os irmãozinhos menores que trabalhavam com ele, e com a pouca voz que ele tinha, porque também era tuberculoso, ele disse assim, meus irmãos, ide e pregai o Evangelho. Se preciso, usem palavras. Quer dizer que a gente pode falar de evangelho, de amor e de gratidão sem dizer palavras? Uma das linguagens de amor é de pequenos gestos de serviço, pequenos atos de serviço. Então aquela pessoa que mora lá em casa comigo, que me atura, o personal training da minha alma, com quem eu passo mais horas, se eu considerar também as horas de sono, ela está rindo muito, devo estar falando uma coisa muito engraçada, né? Provavelmente a pessoa para quem eu menos agradeço. Pronto, estou vendo uma plateia aqui, quem veio sem o parceiro, sem a parceira, que vai chegar em casa todo mimosinho, todo querido, vai passar um cafezinho, um chazinho. Tá aqui, ó, fiz para você. Isso também é eu te amo, isso é eu sou grato. Às vezes, não dizer coisa alguma, só ficar ali, juntinho, pertinho. O marido gosta de sofrer, está lá assistindo os jogos da Copa, sofreu um pouco mais hoje. Espero que não tenha argentino na plateia, mas se tiver, eu devo dizer que o seu país hoje foi vuduzado. Os brasileiros estavam torcendo contra. O marido está lá sofrendo, faz um chazinho quente, leva lá. Põe um cobertorzinho na criatura, está gelado no sofá. Isso também é gratidão. Gratidão a ensinar os nossos filhos mais com gestos do que com palavras. Ser grato significa reconhecer Deus é maior, é mais forte. E Joana de Ângeles diz que a gente precisa agradecer em 3 situações. Situação número 1,
tudo de bom que nos acontece. Nasceu minha filha, perfeita, saudável. Meu filho conseguiu o primeiro emprego, olha que coisa boa. Vem um netinho por aí. Fui no médico, fiz os exames e passei em todos. Motivo de grande alegria hoje em dia, porque nós estamos, graças a Deus, ficando mais longevos. Nós estamos vivendo muito mais do que se vivia 50 anos atrás, em que alguém via a pessoa lá com 80 anos, é um vozinho bem idosinho, 80 aninhos. Hoje em dia está assim de octogenário, se chacoalhar bem a árvore, cai octogenário. Tem muitos centenários, nós estamos vivendo mais. Então precisamos ser também gratos por isso, pela nutrição, pela ciência, pela saúde, pela engenharia. Nós estamos fazendo esse encontro aqui, isso aqui era uma garagem? É uma garagem, né? Praticamente um porão. E quando chove, não alaga aqui, pelo menos não sempre, né? Às vezes, só um pouquinho. Mas olhem, quanto avanço, quanta ciência, quanta dedicação para que a gente consiga aqui estar no frio e não estar todo mundo doente amanhã. Porque os alimentos favorecem a nossa imunidade. Cientistas, biólogos, engenheiros estudam, se dedicam, trabalham para que a gente viva mais. Viver melhor é responsabilidade nossa. Viver em paz. A pessoa que é grata tem paz na consciência. E como ela acredita em Deus e é grata a Deus, ela tem fé do futuro. E nós espíritas sabemos que a gente não deve temer a morte. Mas isso não significa correr atrás dela. E sim, adiá-la o quanto for possível. Porque a cada minuto que nós estamos nesse plano, nós estamos aprendendo e evoluindo também. Separei uma frase, eu já estou quase encerrando a minha fala, uma frase da Joana, no final do livro, em que ela diz: a gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele não estava falando de geografia, deste mundo aqui, ele estava falando de momento, porque ele estava se reportando à vida futura. E a vida futura, no livro Céu e Inferno, no Evangelho, no livro dos Espíritos, quando acontece? Quando a gente passa daqui para lá, onde nós vamos aprender muito, 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 mas vamos precisar retornar para cá para colocar em prática tudo que aprendemos. Lá a gente aprende, aqui a gente faz prova, faz expiação. E se a gente fizer, por exemplo, às vezes nós espíritas dizendo, eu estava naquele dia em estado de prece, saí de casa orando. Sabe o que é esse estado de prece? Em outras palavras, é estar grato 100% do tempo, porque a gente não vai passar 100% do tempo rezando, orando para pedir, não, a gente vai passar agradecendo. Então Joana diz, primeiro, agradece por tudo que é bom. Segundo, agradece pelos livramentos, pelas intuições. Todo dia eu faço o roteiro aqui, eu pego o ônibus tal, vou daqui para o centro. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou pelo Rio Vermelho. Acontece um acidente horroroso no local onde você passaria, na hora em que você passaria, e você foi livrado, né? Por uma intuição, como se um anjo bom viesse assim e dizer, faz um caminho diferente hoje. Terceira e última coisa que Joana disse que a gente precisa agradecer. Dificuldades. Precisa agradecer por dificuldade? Sim. Porque a dificuldade, vamos colocar nesse pacotão da dificuldade, a falta de recurso material, a falta de saúde, a falta de paz doméstica. Muitas vezes a falta de paz doméstica, ela atende a nossa falta de paciência. Porque se a gente tiver um tiquinho mais assim, uma vírgula de paciência a mais, com quem está à nossa volta, a vida fica mais fácil. Então, tudo aquilo que é dificuldade hoje é escolha minha.
ou porque eu pedi para passar por uma prova para testar resignação, paciência, ou porque eu fiz uma escolha no passado e agora eu tenho que resgatar, não dá mais para ficar esperando, porque esse tempo de transição planetária urge e ruge. Então nós queremos ser gratos por tudo e dar testemunho da nossa gratidão, sendo mais afetuoso, mais generoso, não apenas com quem está lá em casa, com todos. O respeito é uma grande via de mão dupla, assim como a consideração. A gente gosta de receber, não gosta? Então vamos oferecer também gratidão a Deus, gratidão a vocês, gratidão aos trabalhadores dessa casa e à espiritualidade amiga que nos inspira, que nos protege. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.